Tem as crianças, podem ir lá no fundo. Vixe, acho que o microfone tá... Som, tá bom? Acho que tá quase dando microfonia. Som. Ei, som. Tá indo. Cadê o Juliano? Ajudem lá. Vamos orar. As crianças vão lá com a tia Vera, lá no fundo. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Deus, por este tempo onde vamos ouvir da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, a compreender. Pelo Teu Santo Espírito, aprendamos da Tua Palavra e como aplicar na nossa vida, Pai. Nos ensine nessa noite, Deus. E dê graça para expor a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Quando eu olho para as parábolas de Jesus, a gente tem estudado desde a semana passada pela noite, as parábolas de Mateus 13, as parábolas do reino. E quando eu olho para essas parábolas, eu percebo algo bastante peculiar. Percebo principalmente duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus está revelando princípios claros sobre como o reino de Deus funciona. Ok? Na cabeça de Jesus, eu imagino que, assim, dá para perceber que não é algo ambíguo, tá? Ele não tá lançando uma parábola no ar, implicando que o que a pessoa entender é aquilo mesmo. Eu percebo que não existe relativismo nas parábolas de Jesus, mas intencionalidade. A gente vê intencionalidade. Agora eu percebo um segundo ponto, que os princípios dessas parábolas às vezes ficam de tal forma encobertos que aquilo que a pessoa interpreta da parábola revela exatamente o que está no seu coração. Revela exatamente aquilo que está no coração da pessoa. E eu percebo que Jesus usa esse recurso para se revelar aos seus, ok? Para ensinar princípios preciosos aos seus e ao mesmo tempo encobrir verdades daqueles que possuem corações plenamente endurecidos. Nesse momento, até alguns dos seus não entendem. Mas Jesus, eu percebo, olhando assim, eu veria que ele usa meio que uma estratégia de projeção futura. E o que seria isso? Eu acho que é algo que, com certeza, todos os pais daqui usaram em algum momento, e eu diria que todos os filhos já ouviram alguma vez, pelo menos. É quando o pai fala: filho, quando você for pai, você vai entender o que eu estou falando. Né? Você vai entender isso. Quem já usou aqui como pai? Ou quem já ouviu como filho? Os pais chorando aqui. Mas, e qual que é a intenção do pai quando ele fala isso? A intenção do pai é que o coração do filho se amoleça um pouco, né, pelo menos. Ou que o filho, pelo menos, um dia entenda, né, o que o pai está querendo falar. E quem se tornou pai, com certeza, olha para trás de vez em quando e fala, e pensa: nossa, meus pais estavam certos. E eu vejo que as parábolas de Jesus funcionam como uma forma similar, fazendo às vezes que, por conta da dureza do coração do povo, e da nossa até, a gente não entenda no momento, mas chega algum momento que eles entendem. É como que se fosse um remédio que vai fazer efeito na hora certa. Talvez na hora não faz, mas chega um momento que faz. E agora, no caso das parábolas que a gente vai estudar hoje, do grão de mostarda e do fermento, a gente deve ter um certo cuidado, porque é essencial que a gente estude dentro do contexto. Se não for assim, a gente pode incorrer no mesmo erro que o povo faz, ou daqueles que não entenderam. A gente pode ser levado a interpretar a partir da nossa cosmovisão, ou a partir dos nossos problemas, aquilo que Jesus está transmitindo. E a gente precisa ser sincero e perguntar: o que Jesus viu no coração do povo que ele desejava abordar a partir dessas parábolas? O que Jesus viu naquele momento no coração do povo? E a gente também precisa perguntar e ser sincero: será que o que Jesus viu no coração do povo, ele também vê no nosso coração? Na parábola do semeador, por exemplo, Jesus não contava
apenas uma descrição das reações humanas à palavra, mas um reflexo do próprio caráter do reino. Lembrando do que a gente falou semana passada, que é um domínio que é recebido ou rejeitado no coração, onde Deus soberanamente estabelece sua semente, sim, e faz brotar os frutos, sim, enquanto os muitos, com a percepção deturpada, permanecem indiferentes. Isso a gente viu na primeira pregação. Na parábola do joio, que o presbítero Sebastião pregou hoje pela manhã, Jesus prega tanto para os seus, quanto para aqueles que estavam lá com o objetivo de corromper a palavra. Ok? Jesus procura deixar claro quais são as características essenciais dos seus filhos e qual é o fim daqueles que são joio. E agora nessa parábola, o que Jesus então quer dizer com essas seguintes parábolas do grão de mostarda? E aqui, vamos colocar no telão um trecho de Mateus 13, do versículo 31 a 33, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, deixa eu colar, cadê a lista? O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E eu quero que você imagine agora, nesse momento, como foi para o povo ouvir essas parábolas pela primeira vez. Como foi estar lá ouvindo Jesus naquele momento, ouvindo essas palavras, ele sem precisar colar, sem memorizar, mas ele receber aquele momento. E eu queria te perguntar, você lembra da primeira vez que você ouviu essas parábolas? Como que estava o seu coração na primeira vez que você ouviu essas parábolas? E além, como está o seu coração hoje ao ouvir essas parábolas? Como que está o seu coração hoje? Nós vimos que o coração do povo estava endurecido enquanto ouvia as parábolas. E isso a gente abordou na parábola do semeador, sim. Mas agora eu percebo que essa dureza de coração, ela causa desprezo em relação ao reino de Deus. Porque até agora a resposta à pregação de Cristo não tem sido receptiva. A gente viu que não entra na cabeça dos discípulos que Jesus não veio para libertar eles somente de algo físico, algo meramente físico. E o povo, pouco a pouco, vai se escandalizando quando vai percebendo que Jesus não é o general que eles queriam. E isso, eu não sei você, mas é uma forma imensa de desprezar o evangelho do reino de Deus. Eu gosto de imaginar um pouco da indignação de Jesus. Porque você vê, Jesus está deixando claro que ele veio para salvar o povo dos seus pecados, ok? Mas o povo rejeita, o povo vai rejeitando. É como se o povo falasse: Jesus, a gente entendeu o que você está querendo fazer, mas a gente não precisa de libertação do pecado, Jesus. A gente é descendente de Abraão, a gente não precisa disso. Sabe o que a gente precisa, Jesus? A gente precisa ser liberto de Roma. É isso. É como se fosse isso que o povo estivesse falando. E eles meio que falavam: se você não vai ajudar a gente, Jesus, saia daqui, por favor. Seria o mesmo que dizer: nós não queremos soluções eternas, Jesus. Não queremos soluções eternas. Nos dê uma solução para os problemas que a gente está enfrentando agora. E era por isso que eles estavam
querendo ir atrás de Jesus. Eles queriam Jesus porque eles queriam uma solução temporal, naquele momento. E a atitude do coração do povo desprezava o poder do reino de Deus. Desprezava o poder do reino de Deus. E essa ideia nos introduz ao primeiro ponto, que estará aí na tela. A semente do reino dos céus pode parecer insignificante, mas a sua repercussão é maior do que qualquer um pôde prever. O texto, a segunda parte do versículo 31, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. Então a gente vê aqui que enquanto o povo estava preso em buscar soluções temporais, Cristo está apresentando um reino que tem implicações eternas. Os reinos da terra são passageiros, Roma seria passageira, mas o reino dos céus é eterno. E mais importante do que tudo, o reino de Deus chegou triunfalmente por meio de Cristo. Mas de fato, o povo não conseguia enxergar isso. O povo não conseguia enxergar isso por conta dos seus corações endurecidos. E hoje isso é diferente? Eu perguntaria. Em relação a isso, eu posso ver que existem formas diferentes nos dias de hoje que o Evangelho, ou seja, o Evangelho do Reino, o Evangelho, as boas novas do Reino de Deus, é menosprezado. Nós continuamos fazendo isso. E a gente percebe que, talvez categorizando, em primeiro lugar, eu veria que o Evangelho é menosprezado quando as pessoas não veem proveito nele. Ok? Quantas pessoas você conhece que pensam dessa forma? O Evangelho não tem nada a oferecer a elas, elas pensam, não, mas para que eu vou ser cristão? O que eu vou ganhar com isso? Ao seu ver, elas possuem tudo que elas precisam. Se eu já tenho tudo que eu preciso, para que eu quero? Mas isso diretamente vai revelar o que está no coração delas. O seu bem mais precioso se encontra na terra. E como o que Cristo promete é eterno, não existe nada de valor que Cristo pode dar para elas, ao ver delas. Assim, Cristo é menosprezado, porque é trocado por bênçãos terrenas. Outra forma que o Evangelho é menosprezado é quando as pessoas o recebem pela razão equivocada. Quantas pessoas você conhece que seguem a Cristo, assim como a multidão seguiu a Cristo quando soube que Ele estava dando comida de graça? No momento que Ele multiplica a comida, no momento que Jesus deseja resolver o problema eterno da fome e sede da alma deles, as pessoas se escandalizam e somem. É como aquele exemplo do John Piper, gosto muito do exemplo que ele dá sobre como Deus é semelhante numa história onde pessoas estão na praia, de costas para o mar, brigando no barro, sem jamais ter olhado para trás, sem jamais ter visto a beleza do oceano. E Deus convida essas pessoas a olharem para trás. Olhem para trás, vejam a beleza do oceano. Mas essas pessoas estão entretidas demais com o barro e desprezam o que ouvem. E se contentam com aquilo. E a pessoa fica presa no que ela pode ganhar fisicamente com o Evangelho e não consegue ver a beleza eterna. Outra forma que vejo como o Evangelho é menosprezado é quando nós o apresentamos com um foco equivocado. Quanto a nós, a gente precisa se colocar no meio também. Eu não sei se você já evangelizou alguém, mas existe a grande tentação de a gente embelezar o Evangelho com coisas que não pertencem a ele. Eu não sei se você já ouviu os típicos jargões que vão por aí. Venha Jesus e seus problemas serão resolvidos. Venha para ser feliz. Venha para ter a solução do seu casamento, do seu dinheiro, dos seus filhos. E em Deus, de fato, a gente encontra a solução para todos os nossos problemas. Isso é inegável. Mas talvez Deus apresente uma solução que você não goste muito, que não seja muito fácil.
Mas parece que o processo assim, ele começa pelo lado errado. Parece inevitavelmente que a gente olha para o Evangelho e a gente pensa, nossa, se eu não colocar um plus a mais nessa proposta do Evangelho, ninguém vai querer. Se eu não colocar uma coisinha a mais, parece que ninguém vai aceitar isso. Parece que se somente falar, olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é suficiente. Parece que precisa ter um apelo a mais. Isso não é desprezar o Evangelho? O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê? E colocar uma solução temporal como combo de uma solução eterna, por incrível que pareça, geralmente parece uma boa ideia às pessoas. E isso é desprezar o poder do reino dos céus. Porque a realidade é se você perdesse tudo que você tem, assim como Jó, e Deus te dissesse claramente, filho, eu não vou te devolver nada do que permiti que fosse tirado de você. Eu permiti que tudo fosse tirado, porque eu entendi que seria necessário, e eu não vou te dar uma razão para isso. Você ainda adoraria a Deus? Você ainda adoraria a Deus, sim ou não? Porque é exatamente isso que a gente merece. Mas, pela sua infinita bondade, pela sua infinita graça, Ele permite que a gente tenha coisas boas. Ele permite que nós plantemos e colhamos. Ele permite que a gente acumule certos bens. Ele permite que a gente tenha saúde. E tudo é permissão dele. Isso você precisa entender. E se ele decidir tirar tudo, você não tem o mínimo direito de contra-argumentar. Você pode clamar, mas não tem a mínima chance de comandar. E quando nós achamos que nós temos argumento, quando achamos que a gente pode comandar algo de Deus, quando achamos que a gente tem o direito de ter coisas, nós desprezamos o poder transformador do reino dos céus. Porque o reino dos céus veio para estabelecer um veredito sobre o domínio do pecado. E colocar um basta, declarar que o rei está vindo de forma definitiva para governar eternamente. E nós vamos reinar com ele para sempre. O reino dos céus não veio para nos garantir coisas temporais. Não veio para nos garantir coisas temporais, mas eternas. Não podemos inverter as coisas. Não podemos inverter as coisas. E essa é a repercussão que o reino de Deus causa. É uma repercussão eterna. O reino dos céus resolve o problema da eternidade. E essa repercussão eterna tem implicações temporais. Essa realidade eterna reverbera nos dias de hoje. E hoje a gente consegue experimentar bênçãos advindas dessa realidade futura. E é o que conhecemos como já e ainda não. E essas repercussões visíveis nos dias de hoje são causadas pelo reino de Deus. Como, por exemplo, a gente vê alguns exemplos, sistemas de saúde no mundo, como o cristianismo sendo o pioneiro do mundo na criação de hospitais, de instituições de saúde, na educação, onde de novo o cristianismo é principalmente na reforma protestante, a educação é promovida como sendo para todos. Isso é causado de uma bênção advinda do poder do Evangelho. Sim, a educação é promovida para todos, a luta pelos direitos humanos, desenvolvimento social no mundo, ética no trabalho, o desenvolvimento da ciência, da arte e da cultura, no percorrer da história, o cuidado dos marginalizados. Porém, aqui eu quero entrar no segundo ponto, sobre como o impacto do Evangelho é muito mais abençoador do que a gente imagina. E o segundo ponto diz que o impacto do reino visível, do reino é visível e abençoador. Esse impacto é abençoador. Assim como está no texto, de modo que as aves
do céu vem aninhar-se nos seus ramos. Vem aninhar-se nos seus ramos. E no contexto dessa parábola, Jesus está abordando um problema essencial do povo de Israel. Jesus está abordando que Israel teve a perda de foco na sua missionalidade. Israel foi chamado para ser bênção para as nações, bênção para todas as famílias da terra. Mas, ela se perde no ciclo de vingança, no anseio por libertação, se perde nesse processo. E aqui você poderia argumentar, alegar, mas Israel abençoou enormemente as nações, através de inúmeros homens que ganharam prêmios Nobel em diversas áreas, contribuindo enormemente para a sociedade, sim, assim como contribuições do cristianismo, para o avanço da humanidade e da sociedade moderna, sim, com certeza você pode alegar isso. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o melhor presente que você pode dar a alguém? Qual é o melhor presente que você pode dar a alguém? E eu posso ir além com outra pergunta para te fazer refletir. Quanto as pessoas ao seu redor têm sido abençoadas pela sua vida? E isso aqui não tem nada a ver com a sua personalidade. Porque aqui a pessoa que é gente boa pode se esconder de trás das suas bondades. É aquela pessoa que tem uma personalidade um pouco mais complexa, digamos, se sente totalmente em falta, culpada. E tampouco quer dizer que Deus não use a sua personalidade para a sua glória. Não é isso. Mas eu me refiro que a maior bênção que você pode dar a alguém não é a sua boa ação. A maior bênção que você pode dar a alguém é fazer com que ela tenha um encontro com Deus. Não é fazer com que ela saia de lá pensando, quando você se encontrar com ela, nossa, que pessoa agradável. Mas sim, nossa, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Essa é a melhor bênção que você poderia dar a alguém. As nossas boas ações, o impacto positivo que a gente causa na sociedade é somente um reflexo da graça especial de Deus na nossa vida. Se a gente não aponta para Deus, vai ser somente um ato da graça comum entre as pessoas. Qualquer um pode fazer. A gente deve ajudar o próximo, os que estão necessitados, mas o papel da igreja é propagar o reino de Deus. Toda ajuda social, todo tipo de projeto deve ser feito com o objetivo principal e final de pregar o evangelho do reino e fazer com que as pessoas experimentem de Deus. Se no fim do dia Deus não for evidenciado, o nosso trabalho será para nós mesmos, para a nossa glória. E isso é em vão. E isso é em vão. E nisso, eu acredito que, refletindo sobre isso, eu acredito que a gente gasta muito tempo em vão. Muitas vezes, fazendo exatamente o oposto que Cristo fez. Porque a gente vai lembrar do exemplo que Cristo faz, quando Cristo faz a multiplicação dos peixes. A gente olha em João 6, por exemplo, a gente vai ver que ele faz essa multiplicação, ok? Faz a multiplicação física, e logo depois, no mesmo versículos depois, ele deixa a coisa bem clara, que ele não veio para ficar enchendo a barriga deles. Ele deixa bem claro, bem rápido. Ele veio para dar uma comida eterna, ou seja, é o mesmo que a gente está vendo aqui. O reino dos céus não vem com o objetivo de resolver problemas temporais meramente, mas eternos. Jesus não vem com uma estratégia a longo prazo dizendo, o coração do povo é duro, vou alimentar eles por alguns anos, até eles irem percebendo pouco a pouco o meu objetivo. Não, Jesus demonstra o seu poder de forma visível e logo demonstra que a solução, na verdade, é eterna. Jesus não fica perdendo tempo, enchendo a barriga à vontade. E eu percebo que nós, frequentemente, não seguimos o exemplo de Cristo, porque temos medo, ou porque menosprezamos o Evangelho.
Nós achamos que as pessoas não estão se aninhando aos ramos da árvore do reino dos céus, porque talvez a pessoa precise de mais tempo. Ou porque se eu for muito rápido, a pessoa não vai querer, ela vai se chocar, ela não vai querer mais. E é o seguinte, nós precisamos sim pregar o evangelho com cautela, com sabedoria, com amor. Mas que fique claro, se Deus deseja abrir os olhos de alguém, através de uma passagem bíblica, numa genealogia de números, Ele vai fazer isso. Ele vai. Você precisa pregar o evangelho e parar de artimanhas para tentar ajudar o Espírito Santo. As artimanhas são recursos, sim, utilizados com sabedoria de Deus para melhor difundir o evangelho na cultura, sim, e para defender a mensagem do evangelho de falsas doutrinas. Mas não são para ajudar a Deus. Não são para ajudar a Deus. Por isso, se você apresenta o evangelho a alguém e essa pessoa não quer, pare de ficar jogando pérolas aos porcos. Gaste tempo orando pela pessoa, sim, mas se foque em apresentar o evangelho a outras pessoas a quem não foi pregado ainda. Às vezes a gente gasta tanto tempo e esforço com algumas pessoas que a gente deixa de cuidar daquelas que precisam de cuidado. Deixamos de pregar aquelas que estão sedentas por ouvir o evangelho. Vamos deixar de ser inocente. E ao mesmo tempo, lembro das pessoas com quem você convive. Pregue aquelas pessoas que você convive diariamente. Que às vezes a gente fica com medo, você fica com medo, com a esperança de que algum dia a pessoa te pergunte: nossa, você é cristã? Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa ou você vai sair daquele trabalho, ou algum dos dois vai morrer no final, e você vai perder a oportunidade de apresentar o evangelho a essa pessoa. É isso que acontece. E se Deus deseja alcançá-la, Deus vai alcançar ela, sim. Mas a coisa que vai ficar evidente aqui é que você não ama aquela pessoa. É isso que fica evidente. E se você não ama essa pessoa que você vê, que você convive diariamente, como você pode amar Deus que não vê? E, consequentemente, significa que a semente do reino dos céus não cresceu em você, porque ninguém consegue se aninhar nos seus ramos. Por isso, eu quero que fique claro que, no primeiro ponto, a gente viu que o reino dos céus, mesmo sendo desprezado, a sua repercussão é maior do que qualquer pessoa poderia prever. Esse reino impacta o mundo visivelmente, sim. E no segundo ponto, a gente acabou de ver de que esse impacto é abençoador. Esse impacto é abençoador. Mas ele é abençoador muito mais do que em gerar mudanças temporais. Ele abençoa através de uma bênção eterna. Através de uma bênção eterna. E aqui eu quero me dirigir para o último ponto, e eu vejo que é o foco da parábola do fermento, da segunda parábola que a gente viu, que é que o impacto do reino é interior. O impacto do reino é interior. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E aqui pode parecer um pouco contraintuitivo, porque eu, quando estava lendo o texto, eu imaginaria ver esse ponto antes do segundo ponto. Não sei, você já ouviu talvez uma frase usada: a toda mudança exterior precisa começar com uma mudança interior. E sim, é um fato. Parece meio lógico, segue uma lógica. E quando eu estava estudando esse sermão, eu também fiz essa pergunta ao texto. Por que Jesus fala primeiro sobre o impacto externo e depois fala sobre o impacto interno? E claro, a gente precisa ser honesto com o texto, a gente não pode colocar nossas ideias no texto, mas a gente precisa entender o que Jesus está querendo transmitir. E aí eu fui confrontado com o seguinte pensamento: a ideia de que uma mudança exterior você pode fingir, correto? É possível fingir.
se você falar que eu fui mudado. Você pode fingir que é uma pessoa boa, você pode fingir que é cristão, você pode fingir que você ama todo mundo. E o fingir é uma habilidade de possível aprendizado. É possível aprender a habilidade de fingir bem, onde a pessoa se torna cada vez melhor nisso. O reino dos céus, a gente percebe que gera inevitavelmente um impacto visível no mundo. Sim, isso é inegável. Mas existem pessoas que não foram impactadas e podem fingir de forma visível uma mudança. Por qual razão? A pessoa sabe. E claro, devido à graça comum, a gente também pode ver, existem pessoas que geram certo bem social, devido a princípios, devido a tradições. Mas agora, uma mudança de coração, uma mudança interna, é possível você fabricar isso internamente diante de Deus, de forma a você enganar a Deus? É possível? Não. Não é possível. Você não vai conseguir fabricar diante de Deus o que você pretende fazer para enganar a Deus. E aqui está o ponto. Em primeiro lugar, a parábola do grão de mostarda trabalha o aspecto visível de transformação que Deus faz no coração do seu povo. Sim, isso é um milagre. Isso é um milagre. Mas muitos lobos procuram se aproveitar disso devido à sua astúcia, devido ao seu engano. Agora, no caso da parábola do fermento, eu percebo que a ideia é expressar aqui que não existe um milagre maior no mundo do que quando um coração é transformado completamente de dentro para fora. Não existe maior milagre capaz de fazer com que uma pessoa deixe de amar os prazeres do mundo e deseje a Deus acima de tudo. Não existe maior milagre do que uma pessoa reconhecer que tudo o que ela tem é esterco comparado à graça de conhecer a Cristo. Isso é impossível de fabricar. Isso é impossível de fabricar. O único capaz de fazer essa mudança é Cristo. Esse é o fermento do reino dos céus, que gera uma mudança interna e perfeita. Como você explica uma pessoa que perde tudo na vida e se contenta com ter Cristo? Assim como o exemplo do Horácio Gates Spafford, quando ele escreve o hino Aflição e Paz, no meio a uma tragédia, quando ele perde as 4 filhas dele num acidente de navio. Aquele hino, sou feliz com Jesus, meu Senhor, ele compõe naquele exato momento. Como você explica os mártires que foram comidos por animais ferozes no Coliseu e cantavam louvores a Deus diante da morte? Como você explica o amor que cresce no peito daqueles que amam a Cristo, que nunca viram, mas creem por meio da fé, que é o nosso caso? Como você explica isso? O reino dos céus é como um fermento que cresce no coração, do nosso coração, até consumir tudo o que somos. E isso não pode ser fabricado. Isso não pode ser fingido. Porque é algo que nasce e cresce de dentro para fora. Por isso eu percebo que vem em segundo lugar, porque é um milagre infinitamente maior do que algo visível. Uma figueira pode parecer frondosa e frutífera de longe, assim como a gente vê no texto de Mateus 21, 18, mas o Deus que enxerga o interior verá se a árvore dá frutos verdadeiros ou não. E aqui eu percebo que às vezes nós nos preocupamos demais com os sinais externos do reino dos céus nas pessoas. E ao colocarmos excessivo foco nisso, nós somos facilmente enganados. Até mesmo podendo chegar a nos auto-enganarmos. A gente vê que o nosso irmão, até mesmo o nosso filho, está vindo na igreja, é uma pessoa com bons princípios, educado, ajuda o próximo. E olhamos para nós e pensamos, nós somos boas pessoas. Mas e quando ninguém nos vê?
e não existe uma plateia para agradarmos? Será que aquele que conhecemos ama a Deus acima de todas as coisas? Será que nós amamos a Deus acima de todas as coisas quando ninguém está nos vendo? Cristo é o centro. E precisa ficar muito claro que a obra de Cristo em nós, por meio do poder do Espírito Santo, transforma tudo ao nosso redor. Mas o maior milagre que aconteceu em nós, o maior presente que Deus nos deu, pelo qual Ele não precisava nos dar nada mais, é fazer com que o nosso duro coração se voltasse para Ele, reconhecesse quem Ele é, o que Ele fez e desejasse servi-lo de todo o coração. Por isso, sim, precisamos clamar pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos e reconhecer que precisamos plantar e regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o próprio Deus, conforme a gente vê em 1 Coríntios 1, 3, 6. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los a refletir. Tenho menosprezado o reino dos céus? Temos menosprezado o reino dos céus? Porque mesmo sendo de simples aparência, sem o foco de resolver problemas terrenos, ele possui repercussões tanto temporais quanto eternas. Em segundo lugar, tenho abençoado aqueles que estão ao meu redor? Tenho sido uma árvore onde outros podem vir e se aninhar? Tenho sido isso? Tenho gerado isso? As pessoas têm conseguido ver a Cristo através da minha vida? As pessoas têm desejado servir a Cristo através da minha vida? Porque a maior bênção que eu posso oferecer, que você pode oferecer, é que as pessoas conheçam a Cristo, de modo que o desejem adorar. Se você não causa isso, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus para que Ele te faça crescer. Te faça crescer e se tornar uma árvore frutífera, uma árvore que dê sombra aos que precisam. Em terceiro lugar, Cristo é adorado quando ninguém me vê? O fermento de Cristo faz uma transformação maior, interior, que é impossível de fingir. Somente por meio dessa transformação é possível nos achegarmos ao Pai. Vamos orar. Grandioso Deus, precisamos do Teu agir nas nossas vidas, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Nos torne, Pai, árvores frutíferas, Pai. Árvores que façam sombra, árvores que acolham, Pai. No mundo que está focado em problemas temporais, no mundo que se foca em encher a barriga, Pai. Que sejamos árvores que apontam para Ti, Deus. Que demonstram quem Tu és, que demonstram que a solução que o Senhor dá é eterna, que ninguém pode roubar, Pai. Te pedimos, Deus, por aqueles que não são árvores, por aqueles que não refletem a Sua luz. Quantas vezes nós não refletimos, quantas vezes nós não damos sombra para que aves venham aninhar-se em nós. Por isso pedimos, Deus, nos transforme, nos faça crescer em Ti, Deus. Nos faça crescer em Ti, Deus. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sobre as nossas vidas, Pai, obrigado por permitir que mais uma vez nos reunamos aqui como igreja presente, como irmãos, celebrando o que Tu fizeste por nós, Pai. Te agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo Teu cuidado constante que nos acompanha
de agora para sempre, Deus, até que o Senhor volte, Deus. Somos gratos por quem Tu és. Vamos receber a bênção neste momento. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo e as ricas consolações do Santo Espírito estejam convosco, desde agora e para sempre. Amém.